Classificação óssea e divisão de esqueleto axial e apendicular de uma maneira simples, rápida e fácil para você acompanhar. Na verdade, o conteúdo vai vir junto. Então, vem comigo para você não perder nada. Aqui estamos nós com o nosso modelo 3D, realmente que tudo é 3D e vamos que vai ficar bom e cada vez melhor. E lembra, se você não me segue, tá aqui, segue lá nas redes sociais e vamos trabalhar firme agora, galera. Então, ó, primeira coisa, você está vendo o esqueleto completo em 3D. O que a gente vai fazer? Eu vou mostrando o esqueleto axial e vou desmontando e falando das classificações ósseas para ficar fácil. Então, olha só, linha geral, o que é o esqueleto axial? É a parte central. Então, o esqueleto axial é formado pelo crânio e mandíbula, vamos botar a mandíbula junto aqui, crânio, ocioide que está aqui embaixo, toda a coluna vertebral, o osso externo que está aqui, todas as costelas. Esse é o esqueleto axial, beleza? Visão posterior, vamos lá, crânio, todos os ossos do crânio, joia? Coluna vertebral, todas as vértebras até sacro e cóccix. Todas as costelas e o osso externo. Então, costelas mais osso externo formam o gradil costal. E o ocioide, que está ali embaixo, beleza? Então, ganhando tempo já falando da classificação óssea. Então, vamos lá. A gente aqui tem o osso frontal. O osso frontal, ele é um osso chato, plano ou laminar. Todos os ossos, a maioria dos ossos do crânio, são ossos chatos, planos ou laminares. Por que você está falando três palavras, Elisaldo? Porque qualquer uma das três é correta, ok? Então, osso frontal, osso parietal, osso temporal. Vamos fazer o seguinte, vamos tirando eles aqui. Ó. Parietais também são ossos planos, chatos ou laminares. Osso occipital também. Lembrando que tem uma aula falando sobre os ossos do crânio, vou deixar o card aqui, caso você precise estudar sobre neurocrânio e víscerocrânio. Tá? Osso temporal também, vamos tirar o osso temporal do outro lado também. Beleza, agora começa a ficar interessante, olha só. Ossinho nasal, também o osso, no mesmo esquema, vamos tirar ele aqui. E agora a gente pega, ó, vamos separar ele, o osso zigomático. Percebe que ele tem um orifício aqui? Ou seja, dá para ele uma característica de osso que, se ele tem esse buraquinho, ele é osso pneumático. Eu costumo brincar que é um osso oco, né? Mas ele não é oco, totalmente oco porque ele é revestido por uma mucosa, que vai liberar um muco, que vai ser importante no sistema respiratório. Depois eu vou trazer uma aula aqui de sistema respiratório para você, toda em 3D, que vai fazer muito sentido para você. É claro que lá na comunidade a gente aprofunda muito mais nisso daí e fica muito mais fácil de visualizar. Então, osso zigomático, vamos tirar ele aqui, bilateralmente. Zigomático não, desculpa, gente, maxila, perdão, maxila. Osso maxila é um dos nossos ossos aqui, os seixos paranasais, então é um osso, presta atenção, é um osso pneumático. Zigomático está aqui. Gente, se eu falei zigomático lá no início, vocês me perdoem, tá errado, tá? Então vamos olhar esse cara mais de perto. Tá aqui, ó, osso zigomático. Joia? Então vamos tirar ele aqui também. Osso zigomático de um lado, osso zigomático do outro. E agora, ó, a gente vai separar esse daqui. Tem uma aula que eu falo sobre ele. Esse aqui é o nosso osso esfenoide. Esfenoide é aquele osso que ele é um osso ímpar, mas a gente vê a asa maior de um lado e a asa maior do outro. Então, no crânio, dá a impressão de que ele é um osso, exatamente, a impressão que ele é um osso par, quando na verdade não, ele é um osso ímpar. Agora, o que acontece? Esse osso, ele é um osso com uma classificação interessante. Ele é um osso irregular, assim como o osso zigomático, também é um osso irregular, mas ele também é classificado como um osso pneumático, por ele ter algumas áreas pneumáticas dentro dele. Joia? Então, ele tem as duas classificações, tanto osso irregular quanto osso pneumático. Vamos tirar ele aqui. Tiramos.
Agora, quem ficou? Também tem uma aula falando dele, e esse daqui tem uma classificação interessante, ele é classificado como osso pneumático, devido aos orifícios, né, células, opa, desculpa, aí, devido às células pneumáticas, se tivesse orifício, mas ele também tem um formato bem irregular, então ele também é tido como um osso irregular, beleza? Tiramos eles aqui, ficou aqui o nosso vômer. Não precisa falar muito, você sabe que ele é um osso plano, chato ou laminar. Então, beleza. Vamos tirar ele aqui. Opa. Aqui. Vamos nós. Olha esse, gente. Esse aqui é bonito, ó. É o nosso osso palatino, também um osso irregular. Joia, galera? Então, vamos tirar ele daqui. Ele é bilateral. Osso palatino, tirei. Aí a gente tem aqui, né, os ossos nasais. A gente tem aqui a concha nasal de um lado e de outro, também são irregulares. Vamos tirar. Pequenininho. Aqui a gente tem o osso lacrimal, olha para ele. Então, o osso lacrimal, ele tanto entra como irregular, como ele entra como plano ou laminar. Vou tirar. Tirei. Os ossículos, eu já falei deles em outro momento, não vou falar agora. Mandíbula também é um osso plano. Olha, joia. Plano, chato ou laminar. Vamos tirar. Bom, galera da edição, vamos tirar os dentes aqui e a gente volta com a galera para tudo. O poder da edição. Viva o poder da edição. Agora, tiramos todo o crânio, tiramos os dentes, beleza. Então, você já entendeu, todo o crânio faz parte do esqueleto axial e você viu, né, a incidência de ossos planos, chatos, laminares, sempre os 3 nomes, para você guardar que são 3 nomes, mas também ossos irregulares e ossos pneumáticos, e que eles podem guardar mais de uma característica. Joia. Agora, esse é o ocioide, é o osso que dá sustentação para os músculos do assoalho da sua boca, ou seja, da mandíbula até o ocioide, do ocioide até a mandíbula, nós temos os músculos supraioides, que faz o assoalho da boca, importante no ato de engolir, que é deglutição, e nós temos abaixo, né, do ocioide os ossos infraioides. Em outro momento a gente fala deles, né? O ocioide é um osso irregular pela sua forma. Beleza. E aí a gente chega nas vértebras. Presta atenção, galera. Vamos dar uma olhada rápida. Eu não vou entrar em detalhes. Nós temos toda vértebra é irregular. Toda vértebra é um osso irregular. Toda vértebra é um osso irregular. Mas nós temos vértebras típicas e atípicas. E aqui a gente tem uma vértebra atípica, que é a primeira vértebra, que é o Atlas, ou C1. Logo abaixo nós temos outra vértebra que é atípica, que é o ápice, ou C2. E a partir de então nós temos as vértebras todas de um certo formato mais típico, ok? Toda vértebra é um osso irregular, guarda isso aí, a classificação. Mas elas guardam tipicidades, né? Por exemplo, ser humano típico, todo mundo tem olho, tem boca, tem nariz. Se você está na sala de aula e entra um cara sem orelhas, você vai achar estranho. Mas depois ele entra, começa até a brincar, não, pô, eu estou economizando tempo para poder usar óculos, papapá, um problema não usar óculos. Ele brinca com você e você já, pô, o cara é diferente, o cara é atípico, mas é um ser humano igual a gente. Entendeu? É a história das vértebras. Então, as atípicas são diferentes. E as típicas têm algo que é mantido, que seria o quê? Os acidentes ósseos, como é o caso aqui do processo espinhoso, processo transverso, corpo vertebral, pedícula, lâmina. Beleza, eu não vou entrar nessa vibe hoje. Depois eu gravo uma aula para você te explicando como que você vai saber qual é a vértebra que é cervical, qual é a vértebra que é torácica, qual é a vértebra que é lombar. Eu trago esse conteúdo para você em outro momento. Aliás, não sei, você quer? Se você quer esse conteúdo, comenta aqui, Elisvaldo, eu quero conhecer as vértebras. Esse é o jogo. Eu quero conhecer as vértebras. Comenta aqui embaixo que eu faço material todo em 3D, explicando, botando as vértebras uma do lado da outra, te mostrando quem é quem, e vai ficar muito, muito fácil de você aprender. Beleza? Então, poder da edição, o que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar todas as vértebras, toda a coluna vertebral, de cervical até cóccix. Lembrando, a classificação dessas vértebras são ossos o quê? Ossos irregulares. Então, vamos para a edição?
Viu? Tiramos, mas não tiramos toda a coluna, não. Tirei só a região cervical. Por quê? Porque eu vou falar agora do gradil costal. Então, a gente tem aqui, e aí eu vou mostrar as vértebras, vou te explicar algumas coisas. Então, tá aqui o nosso osso externo. Eu costumo brincar com a galera que é a gravatinha. E esse externo não é com X, é com S. Cuidado, você que do primeiro período, é muito comum a galera escrever externo metendo um X bem grande. Não, é com S, é externo. Joia? Então ele tem na área de manubro, área de corpo, área de processo tifoide. E ele tem essas incisuras, são as incisuras costais, aqui em cima é a incisura clavicular, lá em cima. Ó. Aí, incisura clavicular cá em cima. Joia? E esse é um osso chato, plano ou laminar. E ele faz articulações com as costelas. Aí você fala assim, mas Exivaldo, as costelas não estão chegando nele. Graças a Deus. Por quê? O que faz a conexão das costelas com o osso externo são cartilagens. E por que você aperta a orelha? Porque a orelha é feita de cartilagem. Cartilagem tem flexibilidade, tem mobilidade. E é por isso que é possível fazer a massagem cardíaca, porque essas costelas conectadas com o osso externo via cartilagem, elas permitem esse movimento. E aí o osso externo desce, comprime o coração contra a coluna vertebral e faz com que o sangue circule, principalmente para a região cerebral. Olha que bacana como a anatomia faz sentido. Joia? Então, agora que você entendeu isso, vamos tirar o osso externo. Vamos catar uma vértebra qualquer aqui aleatória. Eu vou catar a primeira aqui, porque a primeira, Elisão, você vai entender. Opa, ocultei, tem problema não, tem mais uma do outro lado. Aí, olha só, as vértebras, elas são curvas e elas são maiores de acordo com a descida. E aqui, em outro momento, se vocês quiserem, eu também venho com material explicando o que é costela falsa, costela, né, real, costela falsa, costela flutuante. Né? Costela real é uma maneira que eu uso para facilitar a aprendizagem. O certo é costela falsa e costela flutuante. Então, eu venho com outro vídeo para isso. Elas fazem essa curva, mas elas também são ossos planos, chatos ou laminares. Quando você olha de perto, você vê que realmente elas são achatadas. Então, toda costela é um osso chato. Você tem 12 de cada lado, 24. Joia? Então, vamos para a edição tirar as costelas aqui agora e volto contigo. E olha que negócio interessante você está vendo agora. É o nosso esqueleto axial sendo desmontado. E o que, que mantém ainda o esqueleto axial? Somente a coluna. Olha, e por que você deixou a coluna, Exalta? Para você ter uma visualização desse esqueleto axial e apendicular, da relação entre eles. Joia? Então, ó, a relação começa aqui pelas clavículas, que vem para o osso externo. Joia? E lá embaixo, com o esqueleto apendicular inferior, um símbolo no membro inferior, que eu vou te explicar já já. Então, olha bem para cá, porque agora nós vamos, no poder da edição novamente, vamos tirar todas as vértebras. E agora, olha isso, você está vendo somente o esqueleto apendicular. E a gente vai explorar esse esqueleto apendicular agora, começando aqui com o membro superior. Vou botar nessa posição que eu vou falar do símbolo. Presta atenção. Símbolo do membro superior e símbolo do membro inferior. Ou cintura escapular e cintura pélvica. Beleza? O que acontece? O esqueleto apendicular, a parte livre do membro superior, braço, antebraço, mão, ele não está enterrado nas costelas. Ele tem que ter uma conexão com o esqueleto axial. Esqueleto axial, crânio, ocioide, mandíbula, coluna vertebral, osso externo, gradil costal. Joia? Para ele ter essa conexão, ele precisa de alguém que faça isso. E o símbolo do membro superior, ou cintura escapular, é composto por dois ossos, que são a clavícula, e eu brinco muito com os meus alunos que é o S de sadia. Pegou o osso aqui que parece o S de sadia, você está com a clavícula, joia? Então a clavícula faz a única inserção óssea com o osso externo. Clavícula, que é um osso longo, joia? Osso longo. Beleza. E aí a gente tem a escápula. A escápula, que é um osso plano, chato ou laminar. Mas, Elisaldo, olhando aqui, eu estou vendo umas partes irregulares, como essa estrutura aqui, que essa aqui é a espinha da escápula, a croma da escápula. Aqui é a cavidade glenoide, onde vai encaixar o úmero.
e aqui é o processo coracoide. E você me fala, mas isso não é irregular? Então, mas a maior parte dela é o quê? É chato, plano laminar. Então, por isso que ela tem esta classificação. A escápula ela faz uma articulação falsa, ou eu não gosto dessa palavra falsa para articulação, eu prefiro articulação funcional. Ela vai deslizar sobre o gradil costal. Então, clavícula, tirei, e escápula, tirei, são o símbolo do membro superior ou cintura escapular. Vamos tirar elas daqui também. Beleza, e agora a gente tem a parte livre do membro superior. Braço, antebraço com 2 ossos e mão. Braço, você tem o osso húmero. O húmero é um osso longo. Aí tem, olha só, diáfise, que é o corpo do osso, e epífise proximal e epífise distal. Se você não lembra o que é isso, eu tenho uma aula aqui no canal com essa terminologia. Eu acho que é a primeira aula, uma aula até muito grande, onde eu falo de todos os ossos. Então vale a pena você conferir, vou deixar o card aqui em algum lugar para você. Beleza, então vou tirar ela daqui, já entendi, o número de um lado e de outro, é osso longo, beleza. Cheguei aqui no rádio e na una. Vamos começar pela una. A una você não erra, porque ela é a chave de boca. Olha isso. Una é a chave de boca. Não lembra a chave de boca isso aqui? Então a una é responsável, junto com o número, pela flexão e extensão do cotovelo. E sim, é um osso longo. Tirei, fui para o rádio. Opa, cadê o rádio? Separei o rádio. O rádio é aquele que, em cima, a cabeça dele lembra uma rodinha de carrinho de rolemã ou aquele negocinho da sandália havaiana que às vezes as pessoas botam um prego, um clipe, alguma coisa quando arrebenta. Pô, não dá tempo de botar outra, o que eu faço? O cara vai lá e fura e dá o jeito. Sabe qual é? Exatamente. Diz, eu nunca usei havaiana, eu só uso Raider. Parabéns para você, mas você já viu, você sabe do que eu estou falando, o que eu quero que você aprenda aqui. E tem que se divertir. Se divertir é o melhor remédio para você aprender. E sim, é um osso longo. Tirei ele. Já vou tirar lá do outro lado, não precisa manter. Já estamos caminhando para os finalmente. E chegamos ali no punho e na mão. Vamos lá. Olha para cá. O que você está vendo aqui? Os ossos da mão. E aqui você tem fileira proximal e fileira distal. Proximal da raiz distal da onde? Pois é. Então vamos lá. Olha só, esse aqui, estou partindo da onde? Cara, você vai escolher um caminho. Eu sempre ensino a partir do primeiro dedo. Não, não é dedão, não é polegar, é primeiro dedo. Você parte do primeiro dedo e da fileira de cima, da fileira proximal. Próximo do que, Elisal? Próximo da raiz do punho, caso você não lembre. Também tem uma aula que eu explico isso aqui no canal. Vou deixar um card aqui também. Ó, vocês estão cheios de card, não pode reclamar que não tem material para estudar, hein? Então vamos embora, olha só. Esse aqui é o osso escafoide, olha para ele. E aqui, olha só, todos os ossos do punho são ossos curtos. E aqui, o que, que a gente vê? A gente vê o primeiro osso, nosso osso escafoide. Lembrando que a gente tem, né, na fileira proximal, você tem escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Na fileira distal, você tem trapézio, trapezóide, capitato e amato. Então, tem gente que faz até uma musiquinha para isso. Tá aí. Vou trabalhar uma musiquinha com o nome desses ossos, aí vou botar lá no Instagram, beleza? Então, quando sair esse aqui, já vai ter uma musiquinha lá no Instagram que eu vou colocar lá para você memorizar esses ossos. Tio Elisaldo, né, é quase uma mãe, né? Quase uma mãe, está sempre ajudando você. Então, você faz o favor de curtir e compartilhar. Tu toma vergonha. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, quando você separa esse cara, nós temos esses ossos, ossos do punho. Apesar deles terem uma forma um tanto quanto diferente, eles não são ossos irregulares, tá, galera? Eles não são ossos regulares. São ossos curtos, beleza? Então, tirei aqui o escafoide, vou para o segundo aqui, que é o semilunar. Ó, vou aproximar ele. Osso curto. Então, não vou gastar muito tempo aqui não, tá? Vamos para o próximo aqui. Ó, opa, ó, piramidal. Opa, já ocultei o cara, tá tranquilo. E pisiforme. Uma curiosidade é que posicionamento de raio-x na mão, se você fizer
na visão anterior palmar, você pega os 8 ossos. Se você fizer posterior dorsal, o pisiforme fica escondido atrás do piramidal, tá? Eu sempre falo isso nas minhas aulas práticas. Segunda fileira, tá aqui o nosso osso trapézio. Vamos ocultar. Ó. Trapezoide. Tá? Captato. E amato. Pronto. Agora, o que sobrou? Sobrou os ossos do metacarpo. Primeiro metacarpo, segundo, terceiro, quarto, quinto. Joia? São ossos longos. Pode ser pequeno, ele é tido como osso longo. Então, vamos tirar ele daqui. Eles ficaram 2 negocinhos ali quando você tirou o primeiro dedo, né? O dedão, o polegar, primeiro dedo, gente. Isso daqui são ossos, olha, ossos sesamoides. Elisaldo, achei que o osso sesamoide era só a patela. Pois é, jovem gafanhoto. Você tem sesamoide aqui no primeiro dedo, você tem sesamoide lá embaixo no dedão. Não é dedão, é hálux. Tem. Mas não inventa muita moda, não. Continua com a referência da patela, mas você sabe que você tem 2 conjuntos de ossos sesamoides em cada primeiro dedo e 2 conjuntos em cada dedão, em cada hálux. E aqui, gente, o primeiro dedo, o dedão, só tem 2 falanges, falange proximal e falange distal. Falange proximal, deixa eu vir aqui para eu poder ver se você está me vendo. Aí, pronto. Ó, falange proximal é essa que está aqui, a primeira, e aqui onde está a unha é a falange distal. Só tem essas 2. Os outros têm 3 falanges, ok? Então já vou tirá-las daqui. São ossos longos também. Eles são tão pequenos, eles são curtos. Não, eles são longos. Por que longos? Porque a classificação óssea não tem a ver com o tamanho do osso, tem a ver com o componente longitudinal e componente horizontal. Então, o componente longitudinal desses ossos, ele é bem claro, bem fácil de você visualizar. Por isso, eles são ossos longos. Então, aqui a gente tem segundo, terceiro, quarto dedo, onde eu tenho falange proximal. Lá na frente, falange, então, as falange distal. E aqui a falange intermédia. Gente, presta atenção. É muito comum você falar falange proximal, falange distal, falange medial. Tá errado. Medial é aquela linha aqui do centro. Muito cuidado com isso. Então, vamos tirar aqui também ossos longos. Então, tirando todas elas aqui, que não tem necessidade mais, você já entendeu. Todos ossos longos. Tirei todos eles aqui, vou deixar os da outra mão, não tem necessidade de tirar. E aí a gente vai para os finalmente do nosso encontro de hoje, quando a gente vai olhar, ficou engraçado, né? A gente vai olhar o quê? O símbolo do membro inferior ou cintura pélvica. Elisaldo, por que só ficou verde a parte de cima? Porque que na verdade são 3 ossos, tá? A sua cintura, o osso do quadril, que esse osso que você está vendo aqui, ele na verdade são 3 ossos. Esse verde que você está vendo é o ilho, mudou, ó, vai mudar a cor, olha lá. Esse é o isco, que é onde você deveria estar sentado, caso você esteja sentado. E o pubis, que é essezinho aqui da frente. E aí a referência para você são os pelos púbicos, né? Pelos pubianos. Então, são 3 ossos, mas eles estão soldados formando uma única peça. Então, essa única peça, também conhecida como osso do quadril, ou essa única peça conhecida como osso do quadril, a gente chama às vezes de bacia, mas não é o nome correto. A pelvis é o conjunto todo, os 2 ossos, direito e esquerdo, fechados aqui na frente pela síntese pública e fechados lá atrás com o sacro, cóccix, beleza? Aí é pelve ou bacia. Joia? Então agora descendo, fêmur, não precisa falar, né, gente? Fêmur, eu brinco que é o osso do amor, né? Que provavelmente era o osso que era usado lá pelos homens da caverna para bater na cabeça das mulheres. É piada sem graça, eu sei. Mas enfim, é um osso, o maior osso que você tem, ele é um osso longo e aqui você não vai ter dúvida pelo tamanho dele. Joia? Então, vamos tirar ele aqui. Descendo, cheguei na patela. Lembrando, a gente descendo no símbolo do membro inferior, a gente está falando de todo o membro inferior. Então, o membro inferior é a parte livre, coxa, perna e pé, fêmur, tíbia, fíbula e pé, joia? E eles estão presos ao esqueleto a partir do símbolo do membro inferior ou da cintura pélvica, que vai conectar com quem? Com a coluna vertebral, principalmente com a área do osso sacral, joia? Então, patela,
é o maior osso sesamoide que a gente tem, então não tem erro. Tirando, não esqueça de citar a patela se te perguntarem sobre o esqueleto apendicular do membro inferior. Tíbia, o segundo maior osso do corpo humano. Aqui é aquela área que quando você bate, né, a canela dói, que é uma beleza, e que a galera das artes marciais aí, do Muay Thai, do Kickbox, tem isso aí duro, que é uma beleza. Então, os caras treinam muito para isso, parabéns para vocês. E aqui a nossa fíbula, antigamente conhecida como perônio, também um osso longo. E aí agora a gente chega no pé. E aqui no pé a gente tem algumas coisas interessantes. Esse, por exemplo, aqui é o talos. Vamos separar ele aqui. O talos recebe todo o peso do seu corpo, joia? Nós temos a articulação talocural, que é o encontro da tíbia com o talos. Então, está aqui o nosso osso talos. E esse cara, junto com os próximos que eu vou falar, são ossos curtos, tá ok? Não são irregulares, são curtos. Tirei ele, peguei agora o calcâneo. Deixa eu mudar a posição, botar de lado. Aí, osso calcâneo. Calcâneo é fácil, né? Que forma o calcanhar. Tá aqui o seu calcanhar. Olha ele aqui. Esses aqui são ossos muito fortes, né? Muito densos. Também ossos curtos. Mas eles não são tão pequenos assim. Mas o componente longitudinal deles não é expressivo. Então são ossos curtos. Tirei ele aqui. Ah, eu já ia falar, ué, não saiu por quê? Né? Porque eu tirei de um pé, não do outro. Olhando de cima agora, ó, esse aqui é o nosso osso navicular, osso curto. Presta atenção que eu estou vindo de medial, ó. Peguei por cima o talos, fui lá atrás, calcâneo, agora estou vindo medial. Então, ó, navicular, tirei. Ó, aqui fica fácil, porque cuneiforme, você tem cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral. Então, o conjunto dos ossos cuneiforme, medial, intermédio, lateral. E esse aqui não seria, esse aqui é outro osso, esse aqui é o cuboide. Joia? Então você vem, né, talos, que recebe a tíbia, tá aqui, depois você vem para o calcâneo. Aí você vem de medial, ó, navicular, e aí você vai pegar os cuboides não, desculpa, os cuneiformes. Você vem, ó, talos, calcâneo. Agora você vem de medial, ó, navicular, beleza? Cuneiforme, e você tem 3 cuneiformes e um cuboide. Então, cuneiforme medial, tirei. Cuneiforme intermédio, tirei. Cuneiforme lateral, tirei. Você não vai mostrar isso separado, não? Não tem necessidade. São todos ossos curtos. E agora eu chego aqui no cuboide, tirar isso só para você não reclamar. Olha isso. Mas não é irregular, não, Exato? Não, é curto. Joia? Tirei. E agora sim, o que nós temos aqui? Ó, nós temos os metatarsos. Lá em cima, metacarpo. Aqui, metatarso. Mesma coisa, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Todos são longos, não tem por que gastar energia com eles aqui. Vou tirar eles só para facilitar a nossa vida. E aí a gente chega nos dedos. Olha aqui, o osso sesamoide também, que eu falei para vocês. Então, o dedão do pé não é dedão do pé, é hálux. Então, o hálux, ele tem aqui só 2 falanges. Ah, igual o da mão, sim. E os outros também são 3. E a mesma coisa, proximal, intermédia, distal. Proximal, intermédia, distal. Todos são assim, menos o hálux, que é só proximal e distal, e os nossos ossinhos aqui, que são ossos sesamoides. Beleza, galera? Pronto! Você agora aprendeu tudo numa aula só, classificação óssea, e a gente desmistificou o que é esqueleto axial, esqueleto apendicular superior e inferior, e bateu um a um para que você possa entender isso melhor. Então, tá com bom material na mão para estudar. Então, você que está no primeiro período, você vai fazer prova daqui a pouco, né? Ou já fez, enfim. Não sei quando você está vendo esse vídeo. Você vai precisar desse material. Pega esse material para estudar, aproveite esse material e comenta aqui se você vai querer saber sobre as costelas, se você vai querer saber sobre as vértebras, que eu preparo um conteúdo aqui para você. E lembrando, se essa aula te ajudou, você deve curtir, comentar e compartilhar. E se você quer realmente ser o profissional, a profissional, conheça a comunidade Fisiologia Humana 360, onde você tem tudo que você precisa de anatomia e tudo que você precisa de fisiologia. Fisiologia está sendo construída com aulas ao vivo, sim. Uma vez por mês você tem uma aula ao vivo comigo na nossa comunidade,
além de um grupo de WhatsApp, onde você pode trocar ideia comigo diretamente, com os colegas. Você tem várias aulas, você tem palestras lá dentro, material extra, e você tem o professor Ciborgue, uma inteligência artificial treinada por mim, pelos meus 22 anos de experiência como profissional de nível superior, para te ajudar. Sim, tá tudo lá dentro, tudo para você utilizar. Então, aqui embaixo eu deixei um link para você conhecer a comunidade. Clica ali, sem compromisso, entra, dá uma olhada, e se você vê que faz sentido, você realmente quer ser um melhor profissional, vem com a gente, vai ser um prazer te receber. Grande abraço, professor Isaldo, até a próxima, valeu!